Olá, meu amigo e amiga. Toda segunda-feira eu inicio aqui os nossos encontros desejando que você tenha uma ótima semana. Só que isso só vale mesmo para as pessoas que estão no mundo de verdade, vivem uma realidade concreta. Porque quem habita um mundo paralelo e um mundo ruim, com pessoas más que jogam energias negativas por todos os lados, para essa gente não tem como a semana ser boa, não. E essa semana, para essa gente, está começando de maneira muito complicada, porque a cisânia está vindo à tona, ou melhor dizendo, né, as cisânias estão vindo à tona. E vai ficar muito difícil para consertarem algumas rachaduras que estão sendo expostas nesse momento. E algumas traições também, né? Essa gente que gosta muito de invocar pensamentos bíblicos, frases, ações, passagens bíblicas, nesse momento eles vão ter que se lembrar muito da figura de Judas, porque é o que está acontecendo no meio do bolsonarismo. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo nessa segunda, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça. Seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, essa gente da extrema-direita, eles não têm assunto, eles não têm projeto. Aliás, é o contrário, né? Como eles não têm projeto, então eles ficam o tempo todo tentando algum tipo de assunto, para chamar atenção, enfim. E os que estão aqui nas redes sociais, eles sobrevivem dessas migalhas da insanidade. Então, viraram agora todos os canhões dessa gente para a figura do ministro Alexandre de Moraes, né, como já não estivessem virados há muito tempo, né? E também para o Supremo Tribunal Federal e para alguns episódios específicos. E o tempo todo tentando achar defeito no governo, tentando destruir aquilo que está sendo reconstruído, enfim. É insanidade, torcendo o tempo todo para dar problema na área da economia, para ter intervenção aqui no Brasil, para as coisas desandarem, para a inflação explodir, para o desemprego explodir, enfim. Mas nada disso está acontecendo para essas pessoas. Então o ambiente fica muito pior, o ambiente fica cáustico. E como essas pessoas não têm uma unidade, né, ideológica, eles não têm princípios, aí ficam todos atacando uns aos outros, né? Então está aqui, Folha de São Paulo perde a paciência com Moraes. Então é uma fixação impressionante. Padre detona Lula, ator que fez Lula, enfim, é aquela coisa. Não tem assunto, eles não têm projetos. E aí o que a gente vê é algumas figuras já pressentindo que a coisa do Banco Master vai dar uma coisa muito ruim, já começam a dizer que não conhecem mais Bolsonaro, que não seguem mais Bolsonaro, né? É uma espécie de Judas gospel, né? O Judas moderno. E o que está mais nos debates hoje, nos noticiários, é essa figura do senhor André Valadrão. O senhor André Valadrão declarou o seguinte: nunca fui e nem sou bolsonarista. A nova mentira de André Valadão. Eu até me desculpe aqui, às vezes a gente erra aqui o nome da criatura, né? A declaração ocorre em um momento de reorganização entre lideranças religiosas que ganharam projeção durante o governo Bolsonaro. Só que essa figura que está se comportando agora como Judas, ele não tem como ignorar o que ele fez em orações passadas, né? Em primeiro lugar, o Flávio Rachadinha esteve nos Estados Unidos e tentando limpar a barra com Todo-Poderoso também, tentando mostrar ali que é uma figura muito religiosa e tal, e foi ungido ali pelo senhor André Valadão. As cenas são essas aqui, ó. Deus. Oração. E aí, vai lá, né, colocando as mãozinhas. Aí vem o André Valadão e fala. O vídeo mostra Valadão dizendo: não sou bolsonarista agora, depois de anos de abraços e apoio. Você abandonou o Bolsonaro e agora vai voltar a apoiar? Eu nunca abandonei o Bolsonaro, até porque eu não sou bolsonarista, como muitas mídias já soltaram, não sou filiado a nenhum partido político. Toda eleição, a única coisa que você, como eleitor, faz é posicionar-se a respeito do candidato que está mais próximo daquilo que você acredita. Gente, é muita cara de pau, né, senhor André? O senhor sabe que o senhor tem uma legião de pessoas que seguem o senhor por questões religiosas e que a sua palavra tem uma influência muito grande para essas pessoas. Então, o senhor dizer que o senhor é um mero eleitor, né, que apenas expressa opinião, vamos ver aqui na sequência. E as pessoas, às vezes, querem fazer um vínculo que não existe. Toma cuidado, hein? E a mentira tem perna curta mesmo. Outro vídeo com André Valadão e Bolsonaro cheio de carinhos, afagos, sorrisos cúmplices.
Tem que votar certo, senão você não é crente não é? Gente, tem que votar certo, senão você não é crente. Olha que frase mais pilantra, mais picareta. Vamos junto, tá na hora. É um país cristão, é um país que realmente sabe o seu destino. Eu tenho certeza, não faltarão para com o futuro de cada um de nós. É um Brasil que tem a família e Deus acima de tudo. Vamos lá, senão você não é crente não, tamo junto. Senhor André, o Bolsonaro está na cadeia, né? É bom lembrar, né? Então, esse foi o desígnio de Deus, se a gente for entrar nessa seara também, né? E o senhor deve estar já pensando, né, no que significou o senhor ter feito essa aliança e agora vendo pessoas muito próximas do senhor encalacradas, gente que inclusive patrocinava orgias, né, encontros muito complicados na Bahia, envolvendo personagens do governo Bolsonaro. Vai ficar muito complicado. E aí outro que deve estar todo dia sonhando com Judas é o senhor Esperidião Amin, porque ele foi rifado lá em Santa Catarina, depois de ter sido um fiel escudeiro do Bolsonaro esses tempos todos. O Esperidião Amin, muitas pessoas não esperavam que ele se transformasse numa espécie de bibelô golpista e que conestasse, né, endossasse o que se fez aqui no nosso país e que virasse um bolsonarista e que virasse relator ali do projeto de lei da dosimetria e que defendesse a dosimetria, anistia total. Adiantou? Não. Tomou uma rasteira violenta, porque o Bolsonaro, lá da cadeia, escolheu 2 outras pessoas para serem candidatas ao Senado em Santa Catarina, jogando o Esperidião Amin para fora, né? O Carlos Bolsonaro, o filhote dele, né, que está aprendendo ainda onde fica Santa Catarina, e a Caroline Detone, e que foi o fato, né, foi a causa dele ter sido detonado, a reação de Amin após ser rifado pelo PL na disputa de Santa Catarina. E aí os memes na internet, né, começam a surgir, né? Aqui, olha a imagem aqui do senhor Esperidião Amin segurando uma mandioca gigantesca, né? A metáfora muito sui generis. Então é isso. Racha bolsonarista, Eduardo ataca e Michele frita bananinha. Então, notícia que está, inclusive, num veículo de comunicação que é sempre voltado ao bolsonarismo. Eduardo criticou Nicolas e Michele, que estariam jogando o mesmo jogo em relação à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Sem falar do povo lá, os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que também estão jogando lenha nessa fogueira. E a coisa está se dando porque como a Michele e o Nicolas estão sendo acusados de estarem fazendo corpo mole na campanha de Flávio Bolsonaro, um ex-assessor de Nicolas Ferreira publicou nas suas redes sociais uma frase de um vídeo que Eduardo Bolsonaro publicou, onde ele faz ali pouco caso, né, se o pai fosse preso. Eu até brinquei na época com vocês, falei, olha, ele está dizendo isso porque não é ele está nos Estados Unidos, né? Ele está fazendo as presepadas dele toda, mas ele não sabe ele sabe que não está muito perto de ser apanhado uma vez estando nos Estados Unidos. Vindo para o Brasil, a coisa muda completamente. Mas aí ele ficou magoado porque publicaram isso aqui, ó. Pode prender meu pai aí, talvez vá condená-lo à morte, lamento. É triste, com certeza. Bem estilo bolsonarista, né? Se ele morrer, lamento, né? Quando a pessoa fala assim com esse desprezo pela empatia, você percebe que a pessoa não lamenta, não. Olha, gente, quando a gente vê esse tipo de fala, eu pergunto a você, você falaria alguma coisa assim se fosse seu pai ou a sua mãe que estivesse correndo algum risco de morte? Ah, se meu pai morrer, lamento. Se minha mãe morrer, lamento. Se meu filho morrer, lamento. Enfim, se for preso, lamento. Então, isso mostra para a gente como é o perfil moral, o perfil dessa gente, né? Como é que ele se relaciona. Vou botar de novo aqui para vocês não terem dúvida. Pode prender meu pai aí, talvez vá condená-lo à morte, lamento. É triste, com certeza. Pode prender. Então, isso aí eles estão super chateados porque o pessoal do Nicolas está mostrando aí como é que se comportam essas figuras, né? E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês essa fala do ministro Flávio Dino, que fala do que significa enfiar a família toda na política.
como isso é uma coisa degradante para a República, como isso fere princípios, como isso mistura as coisas em favor, né, ou que deveriam atuar em favor do povo brasileiro. Vamos acompanhar aqui, porque é muito interessante essa fala do ministro Flávio Dino. Parentes. Eu governei um estado durante 7 anos e 3 meses sem absolutamente nenhum parente, não é por falta de capacidade. Daqui o doutor Gonet conhece meu irmão, procurador da República há 30 anos, subprocurador-geral da República, procurador federal de direitos do cidadão. Claro que a função do Ministério Público era diferente. Mas eu tenho irmãos, cunhadas, sobrinhos, filhos, esposa, todos competentes, capazes e honestos. Não nomeei nenhum. Porque exatamente eu queria emitir a opinião que a minha família é sagrada, no espaço privado, mas não no espaço público. Uma reunião de governo não pode ser um almoço de domingo. Uma reunião de governo não pode ser uma ceia de Natal. Ei, papai, titio, irmão, passe aí o macarrão. Isto é imprescindível, lindo, na família, no jardim, não na praça. Na praça, nós temos que entender, na ágora, no espaço público, das cívitas, nós temos que compreender que é preciso ter coerência nas regras. Senão nós vamos construir um edifício que admite, a meu ver, circunstâncias que não existem onde supostamente existiriam, que seria no artigo 84. E eu creio, portanto, que diante dessas práticas deletérias, nós temos uma antinomia semântica, eu diria. Princípio da impessoalidade. Qual é a sua negação? A pessoalidade. E o que é mais pessoal do que o vínculo familiar? Nada é mais pessoal, em razão dos afetos, dos instintos que, graças a Deus, nós temos, e do Código Civil. Está aqui, ó. Família é regida pelo Código Civil. A Constituição é outra coisa. Gente, é muito interessante, né, essa fala do ministro Flávio Dino, porque ela deveria ser um princípio republicano para que ninguém colocasse parente pendurado em cargo público, porque isso gera distorções, excrescências como esse clã que está enfurnado na política do nosso país para não fazer absolutamente nada, não terem produzido absolutamente nada de útil e estarem querendo, mais uma vez, voltarem à cena para produzir cada vez mais o nada, ou a destruição, né? E por falar em destruição, lá no México, gente, está tendo um negócio todos os governadores, né? porque, na verdade, está tendo governadoras e combate lá ao governadores... narcotráfico e o confronto lá entre as forças de segurança e os criminosos foi violento. Morreram vários policiais no meio dessa história. E a presidenta do México veio a público, né? E aí eu queria compartilhar com vocês essa fala dela aqui, lamentando a morte de policiais no meio dessa operação e também do chefe do exército, comandante do exército mexicano. Vamos lá. Todos estiveram em coordenação com muita informação. Claramente ela com os olhos todos úmidos, né? Quero fazer um reconhecimento especial à la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. E aí, gente, não ficou só nisso não, porque prestando contas do que foi essa operação, o comandante militar mexicano também teve um momento de muita emoção. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida
también vamos. Y un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Então, meu amigo e minha amiga, são coisas para a gente ver e refletir, né? Bom, fico por aqui mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai continuar com esses assuntos aqui todos, tá bom? Um grande abraço, tchau.